Em 21 de abril, a gente comemora a Inconfidência Mineira. Tiradentes é considerado um herói por ter lutado contra os altos impostos cobrados pela coroa portuguesa lá em 1789. Tiradentes teve pena de morte. Após 200 anos, os brasileiros ainda sofrem com as cobranças abusivas de impostos. Deputada, como mudar este cenário? Olha, a resposta é simples, mas a execução é complicada. A gente precisa aprovar essa reforma tributária. Desde que eu cheguei na Câmara dos Deputados, eu fui eleita em 2018, cheguei aqui em 2019, a gente tem esse desafio, que é reformar o sistema tributário brasileiro, sabe? Aquele que, segundo o Banco Mundial e de acordo com a experiência de todo mundo que gera riqueza, o empreendedor, o empresário, esse é o maior entrave de negócio para o país. E a gente está falando de reforma, que significa simplificar impostos, principalmente no que diz respeito ao consumo. Então, alguns pontos que merecem destaque. A gente precisa acabar com o IPI, com o PIS, com o FINS, os impostos federais, dar uma unificada. A gente também tem que resolver a questão do ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. Precisa repaginar tudo, né? Então agora estavam criando IBS, tem uma outra proposta de imposto único, tem propostas em discussão. Mas como simplificar e tornar transparente é a grande questão. Não dá para aguentar um país com tantos impostos, gente. Não há quem sobreviva, a gente perde toda a competitividade. É o custo Brasil, uma vergonha. Como melhorar o ambiente econômico e gerar mais empresas no Brasil diante da alta carga tributária imposta a nós brasileiros? Como empreendedora e professora de empreendedorismo, eu acredito que a riqueza de um país está na capacidade dos seus indivíduos gerarem riqueza. Ou seja, acredito num Estado democrático que preserve as liberdades individuais e incentive empreendedorismo, concorrência e livre mercado. E isso só vai ser possível se a gente mudar o atual modelo do Estado, diminuir o tamanho do Estado e dando mais liberdade para os indivíduos. A reforma administrativa não saiu, mas se a gente conseguir reformar esse Estado, diminuir o imposto e fazer reforma tributária, a gente vai conseguir, além de dar mais liberdade, tornar todo mundo mais competitivo, os empreendedores, sabe? O custo Brasil diminui e mais do que isso, a gente faz o país crescer, as pessoas gerarem renda e terem autonomia. Os empreendedores são os que mais sofrem com as cobranças abusivas dos impostos? Sim. Se a gente pode pensar em grande cidadão, agora a gente está falando de empreendedores porque a gente está falando de impostos. A gente ocupa um ranking vergonhoso, que é a posição 184 de 190 do ranking do Doing Business em Brasil, que fala como é o ambiente de negócios para vários países. Gente, o Brasil é tudo burocrático, tudo demora, tudo você precisa levar documentação aqui, tudo você tem que voltar lá algumas vezes. É claro que tivemos avanços, né? Alguns avanços nos últimos anos tivemos, mesmo para abrir uma empresa a gente melhorou no ranking, mas tem uns ainda que, assim, é vergonhosa a maneira e o número de horas que a gente gasta por ano só para atualização de norma tributária, com tanta regra que sai. O número que nós temos aqui são 1.500 horas por ano. O empreendedor trabalha só para entender a regra tributária. É uma vergonha. O país se recupera a passos curtos da crise econômica agravada por conta da pandemia. Em 2 anos, vimos o desemprego crescer e o poder aquisitivo da população cair. Entretanto, a carga tributária, que deveria diminuir, foi a que mais cresceu e a maior em 12 anos. Por quê, deputada? Bom, infelizmente essa cobrança de impostos no Brasil vem só aumentando. O aumento na arrecadação federal é resultado de fatores como a elevação de receitas como o imposto de renda da pessoa jurídica, a contribuição social sobre lucro líquido, que afeta diretamente essas empresas. O governo também instituiu novamente o IOF, que é cobrado em qualquer movimentação financeira. Agora eu vou te falar, a maior cobrança é que é feita sobre o consumo, que todos nós, cidadãos, pagamos em tudo que a gente compra. Então, pão, qualquer pãozinho, 17% do valor vai para o governo. Arroz e feijão, gente, que isso está na mesa da maioria dos brasileiros, né, pelo menos aqueles que podem pagar, tem um imposto altíssimo, 18% vai para o governo. Agora, imagina o ganho para as famílias se fosse feita uma revisão do imposto de consumo. Hoje são diferentes alíquotas para diferentes produtos em diferentes regiões, com diferentes destinos e toda essa confusão tributária, parece um manicômio tributário. Isso gera uma dificuldade enorme do brasileiro
ter previsibilidade, poder poupar, poder gastar. Assim, é tudo muito complexo. E essa confusão também faz com que não tenha transparência. A gente não sabe quanto a gente paga de imposto em nada. Quase nada. Ah, quanto que tem de imposto nesse produto? As pessoas não vão saber. Tamanha complexidade. Fora o bando de puxadinho, né? Que você tem a mesma coisa, você tem uma empresa que classifica com uma coisa, outra empresa que classifica com outro nome. Então, tudo isso gera uma bela confusão e não dá transparência. E a gente perde muito tempo com isso. Tempo que a gente deveria destinar para a atividade fim, que é justamente o que a gente produz, a nossa riqueza, o que a gente sabe fazer. O Brasil está entre as maiores economias do mundo, mas sofre grande desvantagem competitiva em relação aos países desenvolvidos. Tudo isso é por conta da alta carga tributária, deputada Adriana? Sim. Para você ter uma ideia, um estudo recente que foi encomendado pelo Ministério da Economia com membros da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, revela que as empresas brasileiras pagam 1,5 trilhão de reais a mais que os outros países da OCDE para realizar os seus negócios, e que isso equivale a 20% do PIB. Quer dizer, isso é um golpe na nossa competitividade. Isso acaba com a competitividade do Brasil.